Eu quero falar com você a respeito de 5 dores que nós trazemos lá da nossa infância e que muitas vezes reflete hoje no nosso comportamento, reflete nas nossas relações, reflete na minha relação com meu filho, com as crianças, com meu marido, na minha vida profissional, com a minha esposa, reflete na minha vida num todo, tá? São dores que doem dentro de mim, que eu não percebo essas dores, porque eu estou tão adaptada a elas, né? Elas fazem parte de mim há tantos anos, que eu nem acho que tem algum problema. Eu acho que isso é o que tem. Eu acho que a vida é assim. E não é. Então, quando nós falamos a respeito disso, a gente passa a perceber que isso não é natural, tá? O que acontece? O Jeffrey Young, ele fala a respeito dos esquemas que nós formamos na nossa infância. Esses esquemas é como se fossem memórias que ficam arquivadas dentro de nós e que tiveram um conteúdo emocional muito grande. Tudo aquilo que gera emoção fica arquivado em nós, sejam emoções positivas ou negativas. E em determinado momento, né, quando existem alguns eventos externos, é como se aquilo fosse um gatilho para ativar dentro de nós essas memórias. E aí o nosso comportamento é um comportamento da mesma emoção, ele traz em si a mesma emoção da época vivenciada. Uma dessas dores é a dor do abandono. Vamos lembrar, gente, que a criança, nós já fomos crianças, não já? Nosso cérebro não era formado, porque a criança não tem o cérebro formado. O cérebro está em formação. Então, por que as coisas nos marcaram tanto? Porque tudo aquilo que nos era falado, nós acreditamos. Tudo que a gente fala com a criança, ela acredita. Tanto é que se nós falarmos com a criança que bicho-papão existe, ela acredita no bicho-papão. Se nós falarmos com a criança que o homem do saco virá buscá-la, né, esses medos bobos que nós temos essa mania, infelizmente, né, de projetar nas crianças, e depois a gente não sabe por que as crianças estão com tanto medo, né? Elas acreditam em tudo que nós falamos, principalmente os pais, principalmente os cuidadores, né? Pode ser pai, mãe, tia, alguém que cuidou da criança, tudo aquilo que era falado, a criança acreditava. E muitas vezes o adulto falava aquilo da boca para fora, mas a criança escuta do coração para dentro, tá? Ela não consegue interpretar, ela não tem essa parte do cérebro que é responsável por isso, que é o córtex frontal, ele é o último a ser desenvolvido. Ele vai ser desenvolvido em nós, né, entre 21 e 23 anos. Então, assim, é só quando formos adultos que a gente vai ter uma capacidade até de elaborar melhor as coisas. Contudo, nós ouvimos muitas coisas lá na nossa infância, interpretamos da forma que ouvimos, tá? O que vimos, né? Às vezes nós enxergamos uma cena, um acontecimento, então tudo aquilo nós interpretamos. Por exemplo, uma criança no qual os pais se separaram, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Que isso acontece. Ou o pai faleceu, ou a mãe faleceu, algum dos cuidadores não estava presente. A criança muitas vezes interpreta aquilo como que o meu pai foi embora porque eu fiz alguma coisa errada. A minha mãe foi embora, às vezes faleceu, porque alguma coisa errada eu fiz e ela me abandonou. Na cabeça da criança é aquilo. Minha mãe está chorando porque alguma coisa eu fiz errada. Né? Eu lembro da minha cunhada contando o caso das minhas sobrinhas, né? Que um dia ela começou a passar muito mal em casa e só tava ela e as filhas, né? Uma tem 7, uma tinha 7 na época, a outra tinha 6. E aí a mais velha começou a chorar e falou: mãe, você tá passando mal por minha culpa, né? Porque a criança, ela é egocêntrica, então ela acha que tudo é responsabilidade dela. Ela acha que tudo é culpa dela, na verdade. Tudo que acontece é culpa dela. Tanto que se uma criança vê você chorando, ela vai logo enxugar suas lágrimas, ela não vai gritar, ela não vai brigar com você igual nós fazemos com elas, muitas vezes, né? Ela vai te acolher. Uma vez eu tava também dando alguns exemplos para vocês entenderem, que vocês também vão conseguir, através desses exemplos, perceberem isso na vida de vocês. Uma vez eu tava com muita alergia, e quando eu tô com muita alergia, meu olho não para de lacrimejar. E o meu sobrinho tava comigo, ele, na época também, ele tinha 2 anos e pouquinho, agora ele já tá pertinho dos 3. O que ele fez? Né? Ele pegou um lencinho e começou a limpar, mas o olhinho dele também encheu de água, assim, como se ele quisesse chorar, ele achou que eu estava chorando. Aí eu fui conversar com ele, mas assim, a gente sabe o quanto que a criança
ela vê a cena, ela interpreta da forma que ela dá conta. Ela não consegue imaginar, minha tia está com alergia e os olhos estão saindo lágrimas. Ela não vai conseguir, ela vai ver, ela vai falar, tá chorando, porque a criança, ela é literal. Ela entende o que você falou, ela entende o que ela viu exatamente da forma que ela viu. Ela não consegue interpretar de outras formas. E assim fomos nós quando éramos crianças. Né? Então, muitas vezes, nós vimos cenas, vivenciamos alguma cena, ouvimos algo que nos marcou. Tanto é que se você pensar aí, você vai conseguir perceber que várias coisas marcaram muito você. Né? Eu me lembro quando uma professora virou para mim, eu estava desenhando, colorindo, né? E eu não sabia nessa época que eu tinha um problema sério no meu olho esquerdo. Então, isso também me atrapalhava com a questão do colorir corretamente. Eu saía muito para fora. Só que eu não sabia, a professora também não sabia. Mas o que ela virou para mim e falou? Você é burra? Você não tá vendo a linha aí, não? Como é que você tá saindo para fora? Você não sabe nem colorir, nem desenhar, alguma coisa assim que ela falou. Mas enfim, aquilo me marcou tanto que eu nunca mais quis desenhar nem colorir. E eu tenho sou péssima para desenhar e para colorir mesmo. Uma criança desenha e colore muito melhor do que eu, porque eu não desenvolvi essa parte em mim. Eu me bloqueei naquilo, eu poderia até ter desenvolvido. Eu não tenho facilidade com desenhos, tá? Nunca tive. Contudo, se eu tivesse me esforçado, pode ser que eu teria até me desenvolvido melhor. E aí, o que acontece? Mas eu acreditava tanto que eu era ruim naquilo que eu fazia, porque isso me marcou tanto, que eu nem tentava mais. Eu acreditava, falava, eu sou péssima nisso e não faço. Tanto que esse foi meu discurso na vida adulta durante muito tempo. Até que, né, através do autoconhecimento, eu falei, mas peraí, por que eu sou péssima? Não é que eu sou péssima, eu não desenvolvi isso, eu não me esforcei para aprender, porque lá na infância eu me travei, entende? Então, assim, muitas coisas que nós escutamos, por exemplo, você é burra, e hoje nós continuamos agindo assim como se fôssemos aquilo que escutamos lá na infância. E nós não percebemos isso muitas vezes, porque a criança ela é totalmente literal, tá? Mas falando das 5 dores que nós trazemos, uma das dores, como eu falei, é a dor do abandono. A criança viu uma cena, ou então falou, foi sua culpa que seu pai foi embora, às vezes na hora da raiva. Ou então ela sentiu, assim, às vezes ela nem ouviu isso, mas ela sentiu que foi por culpa dela, porque o pai às vezes chegou, deu um beijo, falou, tô indo embora. E ela pensa, eu fiz alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa que eu não devia ter feito e meu pai me abandonou, né? É mais ou menos assim que acontece, porque a criança, ela é egocêntrica, ela acha que tudo acontece a culpa dela. É simples assim. E isso aconteceu comigo também, né? O meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade. Então ele saiu para trabalhar e não voltou mais. Foi assim, porque ele passou mal na rua e faleceu. Ele me abandonou? Não, ele faleceu. Mas na minha visão, houve um abandono e eu tinha feito alguma coisa errada. Claro que eu só fui entender isso depois de adulta, depois do autoconhecimento, tá? Mas eu vou dar aqui esse exemplo para vocês entenderem como que isso formula dentro de nós. E aí, o que eu passei a fazer? Eu passei a ser uma criança muito boazinha que temia que os outros a abandonassem. Então, assim, tudo que as pessoas me pediam, eu fazia. Tudo! Né? Às vezes, até coisas que eu nem deveria fazer, né? Porque as pessoas, elas extrapolam, né? E aí, eu sempre fui aquela criança boazinha que não deu trabalho. Eu tirava as melhores notas na escola. Da primeira à quarta série, eu ganhava medalhas de melhor aluna. E mesmo assim, eu tinha a síndrome da impostora. Eu falava, eu sou uma fraude, eu não sou melhor em nada, eu não sou boa em nada. Não é que a gente tem que se achar melhor, mas a gente tem que... Nossa, que legal, eu consegui, né? Não, eu achava o seguinte... Não sei por que eu ganhei essa medalha, eu sou burra, eu não... Sabe? Eu tinha muito aquele sentimento de baixa autoestima. E a minha mãe também, ela sempre foi uma pessoa muito depressiva. Então, assim, eu ficava tentando o tempo inteiro agradá-la. E depressão, antigamente, não era tratado, né? Então, ela sofria muito. Ela, né, o marido faleceu, ela ficou com 4 filhos, ela já vinha de um histórico de depressão, então isso, né, acabou se agravando. E ela também, ela chorava muito, mas ela nem sabia por que ela chorava. Ela tem uma história também, que não foi uma história fácil. Então, assim, acaba que eu fazia de tudo para agradar. Eu queria ser a agradadora. E até na minha vida adulta, há pouco tempo atrás, eu ainda tinha a síndrome da agradadora. Porque na minha visão eu fui abandonada, então isso interferiu nos meus relacionamentos. Eu achava que a qualquer momento também as pessoas iriam me abandonar. Então, acabava que eu não me envolvia com ninguém, porque eu tinha esse receio. Como que isso, né, acaba
ficando dentro de nós e assim, eu não percebia isso. Eu tinha como uma mulher empoderada que não quer se envolver com ninguém. Mas dentro de mim eu sofria, né? Obviamente. Eu tinha muitas máscaras aí de dar conta, de que era capaz, de que era mulher, independente, sempre fui mesmo. Contudo, tinham muitas dores dentro de mim que eu colocava pra fora através de máscaras, sabe? E assim como você, e assim como outro, eu tô contando aqui a história porque isso acontece com todos nós. Então é muito importante que a gente perceba que, no fundo, eu era extremamente insegura, no fundo eu tinha muitos medos. Eu não vou dizer que eu ainda não tenho, não, mas venho trabalhando todos, assim como você também pode trabalhar todos. Né? Então é muito importante que a gente consiga perceber essas dores em nós, para que a gente possa mudar esse quadro. Porque senão, nós sempre vamos atrair os mesmos tipos de pessoas, o mesmo tipo de desafio, o mesmo tipo de problema, né? Às vezes, pessoas que nos abandonam mesmo, porque a gente vai atrás de pessoas já indisponíveis. Então, a dor do abandono, ela traz um monte de consequências, dificuldade em falar não, dificuldade, muitas vezes, em se posicionar, sabe? É como se, assim, a vontade do outro viesse em primeiro lugar. Por quê? Porque qualquer coisa que eu fizer, eu posso ser abandonada. Então, isso pode ser um grande problema. E a criança, muitas vezes, ela sente-se assim. E pode ser que você tenha sentido, né, sentido assim também, passado por essa situação. E às vezes isso acaba hoje refletindo aí nas suas relações, na sua relação com seu filho, porque você se torna também com seu filho extremamente protetora, com medo, né, dele abandonar, ou então joga na cara dele o tempo inteiro algo, sabe? E nós vamos fazendo assim, porque nós temos dores dentro de nós. A outra dor também, que é uma dor que dói muito, é a dor da rejeição. Muitas vezes você pode ter sentido-se rejeitado em alguma situação. Rejeitado nas suas emoções, rejeitado na pessoa que você era, né? Você não se achava bom o suficiente. Então, assim, você foi rejeitado, você não sentiu-se amado, não sentiu-se acolhido dentro da necessidade que você tinha. Isso não quer dizer que os seus pais, seus cuidadores não fizeram isso. Contudo, é a forma como a criança interpreta. Mas muitas vezes ela realmente não teve. Às vezes os cuidadores não tinham para dar. Né? Então, nós não conseguimos interpretar na infância, ele não tinha para dar. Nós pensamos o seguinte: eu não sou boa o suficiente e fui rejeitada. Eu fiz algo errado e fui rejeitada. Eu não valho nada e fui rejeitada. E aí nós passamos a usar um monte de máscaras, como, né, em diversas situações a gente percebe aí, pelo medo de ser rejeitado. Então, as pessoas que trazem essa dor, elas não conseguem falar realmente o que elas sentem, porque quando elas vão falar, elas já pensam na rejeição que elas terão. Então, são pessoas que não conseguem falar o que estão sentindo, são pessoas que não conseguem se posicionar. Às vezes, na vida profissional, isso traz um tanto de problema, porque às vezes a pessoa tem um tanto de ideia, mas ela não fala. Porque ela tem medo da ideia ser rejeitada, ela tem medo de ser rejeitada e de sofrer novamente aquela dor que está latente dentro dela. Então, essa dor, ela se manifesta todos os dias no nosso comportamento. Tá? Às vezes, na relação, nós não falamos o que sentimos de fato, né? Porque nós achamos inconsciente que seremos rejeitados pelo outro. Então, são pessoas que guardam tudo para si, sabe? Que tendem a guardar, que tendem a não falar o que realmente estão sentindo. Uma das outras dores é a dor da humilhação. Nós temos muita mania, né, de chamar a atenção da criança na frente de todo mundo, como se elas não sentissem vergonha, de rir da criança muitas vezes, né, falar alguma coisa que a criança fez, e às vezes aquilo marcou tanto, ela sentiu tão humilhada naquela hora, que tudo pra ela, ela passa a ver o mundo como se as pessoas estivessem rindo dela, como se as pessoas a qualquer momento estivessem a julgando, a condenando por algo que ela fez de errado, sabe? Ela sentiu-se tão humilhada que a sensação dela é essa. E quantas pessoas, né? Eu já vi casos de pessoas que às vezes no relacionamento, às vezes o marido, a esposa chegava e falava alguma coisa assim, legal até, vinha tanta essa dor que ela achava que estava sendo humilhada naquele momento, que ela já pensava, por quê? Você acha que eu não consigo? Você acha que eu não dou conta? Sabe, já se armava e para se defender ela atacava ou ele atacava, sabe? Isso acontece demais porque ela se sente tão humilhada, ela não sente-se pertencente a nenhum grupo, é como se ela se sentisse inferior, tá? E todos nós, gente, trazemos um pouquinho dessas 5 dores, né? Em determinados momentos a gente pode perceber que parece que a gente não sente-se pertencente a algum grupo, parece que a gente não acha que as pessoas
são melhores do que nós, sabe? Então, tudo isso gera essas inseguranças todas, tá? Mas tudo isso advém aí de experiências que nós vivemos, né? E principalmente o Jeffrey Young, ele fala das famílias disfuncionais. Porque quanto mais isso foi vivido, e às vezes foi de uma forma muito intensa, mais isso é forte em nós, tá? Tem a outra dor também, que é a dor da traição. A criança sentiu-se traída por algum motivo, promessas não cumpridas, ou então mentirinhas que nós inventamos e a criança percebe. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes a gente inventa uma mentirinha para a criança no intuito até de protegê-la, né? Mas, gente, vamos sempre falar a verdade, sabe? Não quer dizer que você não possa vivenciar com a criança o lúdico, né? Porque muita gente fala, então eu não posso falar pro meu filho isso, aquilo. Vamos vivenciar o lúdico, sim, né? Mas, assim, sempre falando as verdades, principalmente quando a criança chegar e te perguntar, não mente, não. Sabe por quê? Muitos pais, às vezes, né, no intuito de falar, só vou ali e já volto, a criança acredita. E aí ele fica o dia inteiro. Aí a criança fala, ele mentiu pra mim, né? Ele me abandonou. Aí vem um monte de dores dentro da criança naquele momento. Ou então fala, nós vamos ali passear e leva a criança pra tomar vacina, e leva a criança pra fazer, né? A criança sente-se traída mesmo. Então é muito melhor, né, nós falarmos a verdade. Mas se eu falar a verdade, meu filho vai ficar ansioso, mas se eu... Gente, fala algumas horas antes, para não ficar gerando aquele tanto de ansiedade, conversa, acolhe, abraça, mas fale a verdade, tá? Porque a criança, ela acredita em tudo que você fala. E as duas principais referências que a criança tem na vida é o pai ou a mãe, ou os dois, né? Às vezes ela tem a presença dos dois, às vezes só de um, mas a principal pessoa que ela confia é você. Então, se você mentir para ela, nossa senhora, ela vai sentir-se extremamente traída. E quando isso vai acontecendo com mais frequência, essa dor da traição vem. Então, como que isso se manifesta? A pessoa que acha que tem algo por trás do que o outro está falando, pessoas que têm dificuldade em confiar em si, no outro, pessoas sempre, sabe, que tem o pé atrás com as pessoas, né? Provavelmente esse comportamento advém dessa dor interna, tá? E tem também a dor da injustiça, que é o quê? A criança sentiu-se injustiçada. Às vezes ela chegou e contou e aquilo era verdade, e você fala, não é verdade, você fez isso sim, né? Ou ela foi julgada, ou ela foi acusada de algo que ela não fez, ou ela contou alguma coisa e a pessoa não acreditou, o cuidador não acreditou. Né? E tem criança que chega chorando, gente, ela sofre e fala assim, meu pai e minha mãe não acreditam em mim, sabe? Assim, eu tava falando a verdade. E quantos adultos hoje, né, que eu falo que trazem a criança ferida dentro de si, que aparecem no consultório e que falam assim, aquilo que eu falei era verdade. E choram. E às vezes ela tinha 5 anos na época. Por quê? Porque reviver essas experiências mexem conosco, né? A amígdala, que é responsável pelas emoções, ela evoca esse mesmo sentimento da época e a dor é a mesma. Por isso que às vezes nós falarmos sobre isso dói tanto, né? Por isso que às vezes as nossas reações são tão desproporcionais a algo que está acontecendo. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos ter nenhum controle da nossa emoção, nos descontrolamos com nossos filhos, nas nossas relações, né? Nas situações que acontecem na nossa vida. Porque esse descontrole, né, mexe com essas feridas que existem dentro de nós. É como se essas feridas, elas ainda estão sangrando e elas modelam todo o nosso comportamento, porque dói. Aquilo que dói não é o que a gente mais presta atenção. Às vezes, você tá com uma dorzinha no dedinho, seu corpo todo o resto é saudável, mas é aquela dorzinha no dedinho que te incomoda o dia inteiro. Assim são as dores emocionais que nós não enxergamos. Só que quando é o meu dedinho que tá doendo, eu sei que é ele. Quando é a dor emocional, muitas vezes eu não sei, porque essas dores são inconscientes. Mas se eu passar a observar os meus comportamentos e perceber que eles não são comportamentos adequados para um adulto, saudáveis, né? São comportamentos que geram confusão na minha vida, que geram confusão na vida do outro, que gera dor, é porque eu estou sangrando e automaticamente sangro em cima das crianças, em cima das minhas relações, em cima do meu trabalho, porque muitas vezes eu sou tão insegura que eu não acredito que eu posso melhorar, eu sou tão medrosa que eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer, é como se eu não fosse merecedora do bom. E aí as pessoas passam a falar, né? Tá tudo muito bom, alguma coisa vai dar errado. E eu passo a acreditar naquilo, porque eu acho que eu não sou merecedora do bom, é como se a vida tivesse que dar errado mesmo. E aí
né, eu passo a agir até para que aquilo aconteça. Tudo inconsciente, tá? Essas coisas não são conscientes. Mas eu preciso parar agora e perceber o que do meu comportamento não está saudável. Porque eu não vim nesse mundo para sofrer, eu vou ter desafios sim, eu vou ter dificuldade sim, eu vou ficar triste. Mas eu não posso me tornar uma eterna sofredora porque a vida é sofrida. Não é, isso não é saudável. Eu não vim nessa vida só para chorar, para morrer de medo das pessoas me abandonarem, para achar que eu não sou merecedora de nada, que ninguém gosta de mim. Gente, começa a perceber se você tá ciumenta demais, ciumento, se você tá explosivo, explosivo, se você é muito inseguro, se você não consegue falar não, se você tem medo das pessoas, se você tem medo de se posicionar e não ser mais amada. Começa a perceber o que do seu comportamento não é saudável, porque isso não está refletindo só em você, está refletindo nas pessoas. Muitas vezes até nos abusos que a pessoa tem com você, porque as pessoas passam a abusar de quem não consegue falar não. Isso está refletindo nos seus filhos, porque você passa a explodir, você passa a ter muito medo deles morrerem, deles se machucarem, aí passa a ser super protetora, ou passa a não conseguir dar amor, a não conseguir, sabe? Então passe a perceber, mas de forma assim racional e não de forma emotiva para, ai meu Deus, o que eu tô fazendo com meu filho? O que eu tô fazendo comigo? Não é para você se acusar ainda mais, não. É para você perceber e se cuidar, sabe? Porque quando nós cuidamos de nós verdadeiramente, nós também estamos cuidando do outro. E quando nós estamos feridos, muito provavelmente nós estamos ferindo o outro. E o outro que nós ferimos é aqueles que estão mais próximos e geralmente aqueles que nós mais amamos. Então vamos prestar atenção nessas 5 dores existentes e perceber quais delas se manifestam mais dentro de mim, para que eu possa tratá-las, para que eu possa acolher a minha criança interior e para que eu possa ter muito mais amor comigo e com as pessoas ao meu redor também. Tá bem? Até mais!